Pois bem, coube a mim falar de um tema que a mim me é muito caro dentro da minha realidade, que é tratar sobre o agronegócio e sua interface no direito com o direito das famílias e sucessões. E esse é um tema tão pungente e tão presente em todos os estados brasileiros, em sua diversidade e heterogeneia, e que gera tanta riqueza, mas ao mesmo tempo complexos e distintos problemas que carecem ser cada vez mais estudados. E por isso eu propus ao IBDFAM a criação da Comissão Nacional do Agronegócio, Famílias e Sucessões, para que a gente pudesse pensar de forma em conjunto em soluções para alguns problemas particularmente vivenciados. E o IBDFAM, e aqui agradeço ao nosso querido e amado presidente Rodrigo da Cunha Pereira, que abraçou essa ideia, sempre vanguardista e compreende a realidade e a riqueza que é o direito das famílias e sucessões. Então, muito obrigado, Rodrigo, por acreditar nesse projeto. Agradecer toda a diretoria do IBDFAM, e aqui também eu faço uma homenagem especial a uma das diretoras, a nossa querida professora Giselda Hironaka, e que, para nós, muito conhecida, uma das maiores referências em direitos das sucessões do Brasil, mas que talvez, para que muitos não saibam, a professora Giselda Hironaka, nossa Gigi, ela foi a primeira doutora em direito agrário do Brasil. Então, eu gostaria de uma salva de palmas à professora Giselda, que gentilmente abraçou também essa ideia para que a gente possa estudar. E não menos, e por fim agora também agradeço ao meu querido vice-presidente Braulio, um grande advogado que milita na área do agronegócio, que prontamente aceitou meu convite para presidir junto comigo essa comissão. Então, muito obrigado, Braulio. Para a gente ter uma ideia e aqui fazer uma introdução básica, que a gente tem que entender a importância do agronegócio na economia do nosso país. O agronegócio hoje, ele é responsável por mais de 24% do PIB brasileiro. E o Brasil hoje é o maior produtor de soja, de açúcar, de café, de suco de laranja do mundo. E até 2025 ele vai ser o maior produtor de alimentos do mundo. Sim, o Brasil é o celeiro do mundo. E é claro que isso reverbera nas economias estaduais, e aqui eu trouxe um exemplo dos 10 estados mais ricos em produção do agronegócio, cito Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás, enfim, que toda a sua sociedade reflete esses aspectos relacionados ao agro, e aqui eu cito também com muito orgulho o Centro-Oeste, do qual meu estado, Mato Grosso do Sul, faz parte, em que o Centro-Oeste, com base nos últimos dados estatísticos, foi a região que mais cresceu no país nos últimos anos e que deve alcançar a menor desigualdade do país. E é lógico que isso traz, portanto, reflexos dentro de todas essas relações familiares, porque se eu tenho reflexos econômicos nessas famílias, aquelas famílias também terão reflexos dentro daquele próprio negócio que é desenvolvido. E é por isso que nós temos que compreender melhor isso. E para que a gente possa introduzir o assunto aqui, a gente tem que entender o que é o agronegócio. Líbero, o que é agronegócio? O que você está falando de agronegócio, agrobusiness? Porque talvez eu possa estar falando de agronegócio e talvez venha à mente de vocês que eu estou falando de grandes produtores de monocultura no país, e não tem nada a ver com isso. O agronegócio, o conceito de agronegócio, já foi talhado desde 1950 por 2 professores da Universidade de Harvard, e que trazem esse conceito que, em verdade, ele se refere à soma de todas as etapas produtivas, que vai desde o plantio daquele pequeno agricultor, daquele pequeno produtor, ou daquele grande produtor, daquele que comercializa sementes, daqueles que indiretamente se relacionam, portanto, com esta produtividade. E, portanto, isso é agronegócio. São todas essas interfaces que têm a ver com essa relação, que hoje o conceito de agro também tem a ver com relação do ciclo biológico, né? E aí a pergunta que a gente precisa responder: qual é, afinal, então, Líbero, a relação entre o agronegócio e o direito das famílias e sucessões? Eu ouso dizer, senhores, que toda, absolutamente toda, e aqui os dados do IBGE não mentem, o agronegócio é uma atividade predominantemente familiar. Os dados do último censo agropecuário, realizado em 2017, ele demonstra que mais de 80% dos estabelecimentos rurais do Brasil
são familiares. E isso, grandes e pequenas propriedades rurais. Portanto, o agronegócio brasileiro, ele é familiar e também, em sua grande maioria, explorado por pessoas físicas. E, logicamente, todos esses reflexos irão irradiar dentro desses núcleos familiares. E aqui eu cito 2 eixos principais para a gente poder falar brevemente, a gente compreender a importância do agronegócio nessas relações familiares. Eu cito 2 eixos principais. O primeiro eixo que a gente pode observar desses reflexos do agronegócio são nas relações intervivos, dessas relações interpessoais e afetivas. Aqui eu cito inicialmente o nascimento de um novo membro da família, reflete, portanto, dentro, obviamente, daquele núcleo familiar, mas também nós temos que pensar hoje dentro da realidade rural do nosso país. Será que nós não temos que pensar numa realidade de regimes de convivências diferentes daquele que residem no campo e que exercem uma atividade sazonal? Ou a forma daquela verba alimentar que é arbitrada? Temos que criar soluções também em compreender essas particularidades e regionalidades, acima de tudo, do nosso país. O casamento, por certo, e o regime de bens que vai ser adotado, isso também trará reflexos dentro daquele núcleo familiar, porque lembremos, senhores, que além do agronegócio ser explorado basicamente por famílias e por pessoas físicas, geralmente os núcleos familiares todos dependem daquela atividade economicamente. E, por certo, tudo isso vai trazer reflexos, portanto, e o regime de bens que ali é adotado. E nós sabemos que hoje em dia nós temos um engessamento, e foi muito falado hoje durante o Congresso, nós temos inclusive um engessamento no que se refere aos nossos pactos, nossos contratos de convivência, e aqui eu cito um exemplo, por exemplo, da impossibilidade de renúncia atualmente à concorrência sucessória. O professor Flávio, inclusive, falou acerca da nulidade, e que isso gera reflexos com certeza extremamente relevantes, e quem sabe a nossa nova comissão do Código Civil compreenda a realidade e a necessidade que as famílias têm hoje de se contratualizar e de se organizar para que justamente evitem litígios. E, claro, as questões relacionadas à união estável. Nós sabemos que a união estável no Brasil, eu sempre falo para meus alunos, é união instável, né? Porque, em especial, quando nós não temos uma pactuação formalmente, que essa é a realidade do Brasil, a maioria das pessoas acabam em união estável sem fazer a sua contratualização específica, o seu contrato de convivência. Então, nós sabemos o reflexo que isso ocorre, e a gente tem 2 reflexos importantes relativos aqui à união estável. Então, o primeiro reflexo importante é o seguinte, são 2 vértices diferentes. Primeiro, aquele que se relaciona em união estável, o relacionamento de união estável possui uma plantação, possui seus semoventes, e que se depara, tem uma relação que acreditava se tratar de namoro, e que se depara com uma ação de reconhecimento de união estável. Mais grave ainda, com uma ação, a sua família se depara com uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem, mais complexa ainda. E que isso que, na ausência de pactuação, nós sabemos que o regime aplicável, portanto, será o regime da comunhão parcial de bens, e que aquela lavoura, aqueles semoventes, ainda que em terras, em áreas de terceiros, eventualmente, eles serão comunicáveis por se tratarem de frutos, por força do artigo 1660. Cito também aspectos relacionados à accessão, como minha amiga Daniela Mucilo me ensinou muito bem, a rainha dos direitos reais me ensinou que a accessão é uma forma de aquisição originária da propriedade, que a gente às vezes esquece de falar, mas no âmbito rural é muito comum a accessão, e isso também, portanto, vai trazer reflexos patrimoniais naquelas relações. De outro vértice, nós temos aspectos relacionados à violência patrimonial, e em especial a violência patrimonial cometida em detrimento de mulheres e de vulneráveis, que o meu querido amigo Braulio sempre, como ninguém, explicita muito bem, diante da parca existência de legislações e de regulamentações específicas relacionadas a essas questões tão sensíveis que envolvem o agronegócio. Nós temos, no nosso dia a dia, a gente observa um desconhecimento, muitas vezes, daquela mulher em situação de vulnerabilidade que desconhece a atividade que é produzida, e que isso
traz sim reflexos de prejuízo, a ausência de legislações, o que acarreta a sonegação de bens. Estava até conversando com a Andréa Pachá sobre isso, a dificuldade que nós temos no nosso dia a dia, justamente na falta de legislações. Por exemplo, no Pantanal nós tínhamos dificuldades relacionadas com a questão da seca, com a questão da cheia, com a questão de omissão de bens, em que você consegue transitar um bem para qualquer lugar e que você consegue simplesmente sumir com esse bem, causando uma violência patrimonial tremenda em detrimento, por exemplo, dessa mulher ou de um vulnerável. A gente também tem uma dificuldade de falta de critério de apuração de bens, justamente por se tratar de um mercado muito volátil, em que a gente tem, em cada estado, há individualizações, questões de mercado relacionadas, também não há um critério técnico que se utiliza, e, portanto, também é importante a gente observar isso. E é lógico, né? As dificuldades que nós temos diante da falta de informação, diante das dificuldades que nós enfrentamos. Quando, por exemplo, e quem aqui advoga sabe, a dificuldade que nós temos quando nós ingressamos com uma tutela de urgência para ali, naquele momento, conseguir informações, conseguir um arresto, conseguir informações e que, às vezes, não raras vezes, o judiciário não nos concede, ou por falta de elementos, por falta de documentação, porque justamente aquela mulher está numa situação de vulnerabilidade que não tem aqueles documentos para que possa provar a existência dessa fraude e sofre, sim, uma violência processual, porque acaba sendo obrigada ou a perder bens, ou a não conseguir localizar esses bens, ou sendo obrigada a fazer um acordo, justamente porque não conseguiu a devolutiva necessária do seu poder judiciário. E isso certamente é uma questão que nós temos que observar. Outros reflexos importantes também se referem ao planejamento, né, patrimonial e sucessório, muito falado no agro, as holdings rurais, e aqui eu faço um parênteses, holdings rurais, sim, são instrumentos extremamente efetivos e importantes para a organização do patrimônio. Mas ontem, muito bem, o Rodrigo explicou que não é eu simplesmente criar uma PJ ou transferir ativos para uma PJ, que eu estou simplesmente criando uma holding rural, como muitas pessoas vêm vendendo por aí, ou como formas de blindagem patrimonial, como se isso fosse salvar a vida, porque nós também sabemos que isso, em muitas e não raras situações, são nulas, simplesmente porque foram feitas para fraudar. E, quiçá, talvez em muitas situações, poderiam ser realizados, o advogado analisar e promover uma família, por exemplo, que possui uma pequena área ou uma pequena propriedade, se realizar pequenos planejamentos sucessórios, como o Dr. Marcelo Truzzi, vulgo meu marido, ele sempre explica muito bem, formas de pequenos planejamentos sucessórios, testamento, doação. Doação, por exemplo, no estado de Mato Grosso do Sul, nós temos uma alíquota em que facilita. O ITCMD no Mato Grosso do Sul é 6%. No caso de doação, eu tenho redução de 3%, e se eu tenho com reserva de usufrutos, eu tenho incentivo que cai para 2%. Portanto, nós temos formas para que o advogado possa atuar com pequenos planejamentos sucessórios, muitas vezes muito mais efetivos dentro dessas realidades. Então, cabe ao advogado sempre analisar o que é melhor para aquela família, para aquele núcleo familiar, justamente para que a gente possa atender de uma forma mais efetiva. Segundo vértice também que eu quero pontuar aqui são os reflexos especificamente no âmbito sucessório, e aqui eu vou falar das maiores auguras que eu sofro, que são aspectos relacionados ao procedimento de inventário, em especial quando nós temos que se envolvem questões relacionadas ao agronegócio e os desafios que o inventariante possui, e mais uma vez, justamente pela falta de legislações específicas, de critérios específicos, porque aqui, diferentemente de outras questões, nós temos animais vivos, nós temos safras e questões que não podem parar com o tempo, né? Então, a gente tem dificuldades na inventariança, porque cada estado, por exemplo, possui as suas regulamentações específicas, registros rurais que devem ser feitos, né? De nota fiscal do produtor, etc., que são providências que o inventariante deve tomar e que deve estar atento, porque são legislações estaduais muito específicas relacionadas a isso. E o grande desafio do inventariante é que, na continuidade e na manutenção daquele negócio, porque, como eu disse anteriormente, a grande dificuldade que nós temos é que o agronegócio hoje é explorado por famílias, a maioria das famílias dependem de sua economia, da subsistência daquele agronegócio. E quando se vem diante de um inventário em que aquele que era o gestor de todo aquele patrimônio vem a falecer, se vem completamente engessados. Por quê? Porque tem muitas dificuldades para que possam plantar,
para que possam vender implementos, para que possam continuar a produzindo. E aqui quem advoga sabe que são as sagas dos alvarás. As dificuldades que nós temos e todos os améns que nós temos que pedir para que a gente consiga um único alvará. E eu estou vendo um monte de gente aqui que advoga e faz assim, a gente sabe o quanto é difícil. Imagine-se no agronegócio em que eu tenho tempo de plantar, tempo de colher, tempo de vender, e eu tenho animais que podem morrer. Então a gente tem que observar isso. E aqui eu trago uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que infelizmente, ao meu ver, pecou pelo excesso de formalismo, em que, diante da ausência da concordância dos herdeiros, tornou inviável a expedição de alvará para alienação antecipada dos semoventes. Ou seja, vamos esperar aqueles semoventes morrerem, perderem peso, que os seus herdeiros sucessores percam a sua subsistência até que cheguem a um bom senso, e a gente sabe que isso é muito difícil dentro de um processo de inventário. Não seria mais fácil simplesmente determinar uma prestação de contas do inventariante? Aqui a Fernanda falou muito bem da boa-fé objetiva, olhar o inventariante como uma boa-fé objetiva, permitir que o inventariante realmente exerça a sua administração e possa garantir a subsistência daquela família. Acho que nós temos que melhorar esses critérios dentro do nosso inventário, atentos à realidade que a gente experimenta dentro do agronegócio. E aqui uso também outras questões muito particulares do agronegócio, que são relacionadas a aspectos da partilha de bens, de quando a gente vai fazer, por exemplo, um acordo de partilha, uma divisão de uma área, especialmente quando é uma área pequena, tem que ser observados contratos existentes, contratos de parceria pecuária, contratos de arrendamento, a existência de servidão, o direito ambiental, cada local, as áreas de reserva legal, qual é o percentual daquela área de reserva legal, para que se possa fazer uma partilha efetiva e atenta aos interesses, às necessidades daqueles herdeiros e da própria sociedade. E não menos importante, o direito real de habitação, que na falta de legislação, não há legislação específica ao direito de habitação rural, e aqui eu trago uma jurisprudência em que sim, se reconhece o direito de habitação rural da companheira ou do companheiro, ou do cônjuge, mas garantindo a subsistência dos demais herdeiros para que possa exercer a sua atividade. Bom, era isso que eu tinha a dizer, poderia falar aqui horas e horas, e eu só queria dizer que o Agro é pop, o IBDFAN é pop, a nossa comissão é pop, e eu convido todos vocês a participarem. Um beijo.